Olá! Recebam minhas boas-vindas ao minicurso Produção de Podcasts através de temas geradores em educação ambiental. Este minicurso é parte do primeiro webinário de formação de professores da Exalc USP e tem como tema os desafios para ensinar e aprender. Eu sou a professora Priscila. Sou licenciada em Ciências pela Universidade de São Paulo e atualmente sou mestranda do Programa em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, Proficiamb, na Escola de Engenharia de São Carlos, associada à USP. Esse minicurso é parte de minha pesquisa, onde disserto sobre os potenciais dos podcasts para a promoção da educação socioambiental pela perspectiva da educomunicação. O meu trabalho investiga as concepções dos professores sobre educomunicação e quais as demandas que eles têm para incorporarem essa praxis. As mídias na educação não são simples recursos para aulas mais interativas. Elas vão além. Oportunizam o exercício da comunicação, da expressão oral, contribuem de maneira efetiva para a aprendizagem significativa na medida que o educando se vê representado pelo tema do estudo, reconhecendo nele sua própria realidade. Esse minicurso pretende ser um auxílio a você, professor, que entende a importância de construirmos uma educação que seja capaz de transformar pessoas. Conhecer para fazer. Esse material pretende tratar de forma sucinta a tríade educação socioambiental, educomunicação e temas geradores, propondo a utilização dos podcasts como ferramenta para a difusão desta tríade. Todo o material que foi consultado para a produção desse minicurso estará disponível nas referências, e eu aconselho fortemente que você se debruce em cada um deles, caso queira se aprofundar mais nos conceitos que trataremos aqui. Então, sem mais delongas, lhes apresento o caminho que iremos percorrer. Os desafios para ensinar e aprender, tendências em educação ambiental, educação ambiental crítica, educomunicação, temas geradores e podcasts. Por fim, os agradecimentos. Então, vamos começar? Os desafios para ensinar e aprender. Este é o slogan do primeiro webinário de formação de professores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, evento do qual esse minicurso é parte. Considero esse slogan bastante pertinente para o momento que vivemos. Como docentes, somos eternos aprendizes. Nossa praxis nunca está acabada. Ela se aprimora a cada dia, seja na elaboração de uma aula, seja na leitura de um artigo, de uma notícia. Tudo nos oferece possibilidades de reflexões crítico-propositivas e, assim, vivemos num processo constante de evolução profissional. A docência não admite zonas de conforto. Ela é provocativa, nos incita a buscarmos sempre melhores condições de ensinar e, para isso, temos que aprender o tempo todo. A cada dia surgem novas ferramentas e recursos que podem tornar a nossa prática mais efetiva, e o nosso papel é extrair ao máximo desses recursos, adaptando seu uso para nossas realidades em sala de aula, que variam de turma para turma e de escola para escola. Assim, quero dar os parabéns a você, professor, que se mobiliza para aprender sempre, não importando o quão desafiante seja esse processo. O aprimoramento profissional de cada um de nós nos aproxima do ideal de educação que buscamos. Espero que esse material lhe auxilie e que seja um ponto de partida para que você pesquise mais, leia mais, aprenda mais e ensine cada vez melhor. Todo conhecimento é inacabado
Isto é um processo que se desenvolve continuamente, incorporando novos elementos e jamais deixando de questionar a si mesmo. Palavras de Paulo Freire. Tendências em educação ambiental. Para facilitar a compreensão do contexto desse minicurso, vamos tratar de forma bem sucinta alguns conceitos-chave que estão inclusos na proposta de educação socioambiental. A educação ambiental possui 3 macrotendências que foram se consolidando historicamente, cada uma delas derivada de um momento e de um campo social que a gerou. Temos a tendência tradicional conservadora, a tendência pragmática e a tendência crítica. A tendência conhecida como tradicional, conservacionista ou conservadora, pode ser considerada a pioneira, visto que foi consequência do ambientalismo presente nas discussões sociais e políticas no final da década de 1970. Nesta tendência, o meio ambiente é visto como a natureza intocada, sem considerar as interações humanas, e tendo o homem como o vilão e único responsável pela degradação ambiental. Esta vertente trata de conservação sem questionar os modelos econômicos vigentes. Nesta tendência, a natureza é tratada de maneira romântica e contemplativa, como um ente sagrado. As palavras-chave dessa tendência são natureza, proteção, ideário, equilíbrio, idilismo, preservação e conservação. Em seguida, temos, derivada da tendência conservadora, o surgimento da tendência pragmática, no final da década de 1980, por ocasião das correntes de pensamento vigentes no momento social que culminou na Rio 92. Nesse momento, surgem os conceitos de consumo sustentável e desenvolvimento sustentável, que foram adotados pelo modelo econômico neoliberal e que, apesar de reconhecer as relações intrínsecas entre homem e natureza, não é reflexivo quanto à lógica de mercado responsável pela exploração predatória dos recursos naturais. Na verdade, essa vertente foi moldada por essa lógica, pois ela ilustra o surgimento de novas demandas de consumo, desta vez por materiais que sejam ecológicos e sustentáveis. Esta tendência focaliza atitudes individuais como proposta para mudanças. As palavras-chave dessa tendência são atitudes, comportamentos, indivíduo, sustentável, ambientalismo, normas, manejo, conscientização. A tendência crítica surge como uma resposta às 2 tendências anteriores, numa tentativa de superar a hegemonia de ambas. Nessa tendência, o conceito de desenvolvimento sustentável dá lugar às reflexões sobre a necessidade de sociedades sustentáveis, compostas por sujeitos ecológicos críticos dos movimentos políticos e econômicos hegemônicos. Essa vertente é pautada em valores como cidadania e coletividade e é composta por grupos sociais promotores de mudanças conjunturais. As palavras-chave dessa tendência são coletividade, dinâmicas sociais, ética, crítica, reflexão, diálogo, cotidiano, humanista, temas controversos, ser humano como ser biopsicossocial e cidadania ativa. Educação ambiental crítica. Sheila Secom, em seu texto que relaciona Paulo Freire à educação socioambiental, nos diz essas belas e fortes palavras. Compreendo educação socioambiental como aquela que forma sujeitos comprometidos com a valorização da vida em todas as suas formas, que respeitam a si mesmos, aos outros e ao mundo. Sujeitos cujas práticas diárias são intencionais, impregnadas de sentido
e que percebem a inter-relação existente entre as atitudes individuais e os impactos socioambientais locais, regionais e planetários. Cidadãos que não se contentam em agir individualmente de forma responsável, mas ocupam espaços de participação social, buscando contribuir para a transformação de atitudes de tantos outros sujeitos. Homens e mulheres que exercem ativamente sua cidadania, acreditando na possibilidade de transformar a realidade, tornando-a mais justa e mais feliz. Depois de conhecermos as macrotendências em educação ambiental praticadas no Brasil de acordo com Layargues, vamos aprofundar um pouco mais na macrotendência crítica. Loureiro coloca a educação ambiental crítica como concretamente próxima das correntes conhecidas como transformadora, popular, emancipatória, dialógica e também da ecopedagogia. Essas correntes têm em comum o empoderamento das camadas populares, visando a transformação de sua realidade por meio do diálogo e da coletividade. No livro Pedagogia da Terra, Moacir Gadotti nos lembra de nossa cidadania planetária. Essa cidadania é a consciência de que temos uma identidade terrena e que a Terra é a nossa única casa, nossa única morada. A história de cada espécie que já existiu ou ainda existe é a nossa história, é a história do planeta. Nós não estamos no mundo, nós somos parte dele. Nós não viemos ao mundo, nós viemos do mundo. A Terra e todos nós temos um destino em comum. A construção de toda essa consciência passa pela formação de sujeitos ecológicos, cujo processo acontece na escola. Mas para introduzir uma cultura de sustentabilidade nos sistemas educacionais, é preciso educar o sistema, e esse sistema é parte tanto do problema quanto da solução. Por isso, é necessário uma pedagogia que dialogue, que sensibilize para que as mudanças que todos buscamos aconteçam. Para Loureiro, a educação ambiental crítica não comporta separações entre cultura e natureza, fazendo uma crítica ao padrão da sociedade vigente. Ela deve ser autocrítica, pois crítica sem autocrítica é problematizar, querendo ficar de fora. Não basta apontar os limites, contradições e fazer denúncias. É preciso assumir que vivemos em sociedade e, mesmo quando buscamos ir além da realidade, acabamos repetindo o que queremos superar. A educação ambiental crítica não se coloca jamais como detentora da verdade. Ao contrário, admite erros, incertezas, inquietações e dificuldades, e também reflete sobre nossas atitudes, o que buscamos e quais os caminhos que estamos trilhando. Ela exige amplo trânsito entre as ciências sociais e naturais e a filosofia, dialogando e construindo pontes e saberes. Desafios da educação ambiental crítica. Loureiro sugere também que o primeiro desafio ambiental crítico é repensar os próprios objetivos, projetos e práticas pedagógicas. É necessário problematizar a realidade, repensar a estrutura curricular promovendo a interdisciplinaridade e é preciso também que os educadores ambientais atuem efetivamente nos espaços públicos como conselhos, comitês, fóruns e que lute pela inserção da educação ambiental no processo político-pedagógico da escola de forma coletiva, com os estudantes e a comunidade escolar. Agora, proponho uma reflexão. Qual tendência em educação ambiental você pratica? Alguma delas é predominante ou a sua prática contempla mais de uma? Pense nisso. Educomunicação. O conceito educomunicação é derivado do termo Media Education ou educação para as mídias.
Na América Latina, o conceito evoluiu a partir de Mário Kaplun, que utilizava o termo Educación a la Comunicación. E no Brasil, a episteme Educomunicação teve como principal idealizador o professor Ismar de Oliveira Soares, a partir de 1999. O professor Ismar define a educomunicação como um conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinado a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos. Esse conceito de ecossistema comunicativo é utilizado para designar as teias de relações das pessoas que convivem nos espaços onde esses conjuntos de ações são implementados. Assim, podemos dizer que um professor educomunicador é aquele que promove a inclusão, a democracia, a criatividade e a valorização das mediações possibilitadas pelas tecnologias de informação. No campo socioambiental, a educomunicação é um caminho natural para a promoção dessas práticas. Enquanto a educação tradicional tem uma comunicação dominadora através de monólogos, onde só o professor fala e é o único detentor do saber, estabelece relações de poder, transfere conhecimento de forma vertical e unidirecional, monopoliza o saber e se concentra nas minorias, a comunicação democrática valoriza o diálogo com a comunidade, ela é horizontal, ou seja, transita igualmente pelas pessoas, é participativa e está a serviço das maiorias. Por essas razões, a educomunicação foi avalizada pelo Ministério do Meio Ambiente como metodologia favorável para a educação socioambiental no país. Agora, peço que você reflita sobre as características da educomunicação e responda: elas estão alinhadas à educação ambiental crítica? Temas geradores. De acordo com a professora Marília Tozoni Reis, tema gerador é um tema ponto de partida para o processo de construção da descoberta. Por emergir do saber popular, os temas geradores são extraídos da prática de vida dos educandos, substituem os conteúdos tradicionais e são buscados através da pesquisa vocabular. É importante destacar que o caráter político da pedagogia freiriana faz-se presente na forma mais radical dos temas geradores, isso é, temas geradores só são geradores de ação, reflexão, ação, se forem carregados de conteúdos sociais e políticos com significado concreto para a vida dos educandos. Para definir um tema gerador socioambiental, a escuta ativa é extremamente necessária. Para isso, pode-se utilizar os círculos de cultura ou rodas de conversa entre estudantes e comunidade escolar, com o intuito de identificar qual é o tema gerador que irá nortear o projeto que será desenvolvido coletivamente nessa escola. Assim, um tema, para ser realmente gerador, precisa ter um significado concreto e significativo para os envolvidos e ter conteúdo problematizador. Agora que você já conheceu o conceito de temas geradores, deixo aqui mais uma reflexão. Os temas geradores guardam algumas semelhanças com a educação ambiental crítica e a educomunicação? Os podcasts. Podcasts são arquivos de áudio digital disponíveis online que, em vez de música, contêm programas que podem se utilizar de falas, de músicas ou de ambos. Essa definição é do Dr. Eugênio Pacelli de Aguiar Freire, pesquisador que focalizou o uso dessa mídia na educação durante sua tese de doutorado. Ainda segundo Freire, o diferencial entre rádio e podcast é sua característica on demand, que é sob demanda, que é aquela em que o ouvinte não fica preso à programação, podendo ouvir os arquivos quando puderem. Outra característica que diferencia as mídias é que o rádio costuma ser uma concessão pública, com seus programas muitas vezes obedecendo certa pauta editorial, alinhada aos interesses dos anunciantes. Por isso, a liberdade de expressão pode ser cerceada, dependendo de certos interesses.
No podcast não há essa restrição. Qualquer assunto pode ser abordado, pois ele não é refém de métricas de audiência. Características dos podcasts. Os podcasts podem ter o formato de bate-papo informal, como o Nerdcast, jornalístico, como o Mamilos e o Papo de Educador, onde existem entrevistas, debates e mesas redondas, e em formato de storytelling, como o GugaCast e o Projeto Humanos, onde os narradores contam histórias verídicas Todos esses podcasts estão disponíveis no Spotify. Podcasts na educação. O pesquisador Eugênio Pacelli de Aguiar Freire também apontou 8 possíveis aplicações para os podcasts na escola e falaremos sobre algumas delas brevemente. Você pode acessar o material completo desse autor caso tenha interesse. Estão disponíveis nas referências dessa apresentação. A primeira aplicação é a ampliação espacial temporal, que Freire define como sendo simplesmente a gravação das explicações dadas em aula, palestras e afins para posterior distribuição, e assim os interessados podem ouvir a hora que puderem e quando puderem, uma vez que conteúdos falados auxiliam pessoas disléxicas e também as com deficiência visual. Essa aplicação é bastante pertinente. Uma outra aplicação sugerida por Freire é a produção escolar em podcasts. Nela são realizadas a apresentação de conteúdo, resumos de aula, apresentação de trabalhos pelos alunos e, principalmente, aquela que se relaciona com a nossa proposta nesse minicurso, que é o registro em fala das etapas, os desdobramentos e os resultados de um projeto participativo entre professores, alunos e comunidade em educação socioambiental. Atualmente, com a popularização dos smartphones, que é o único instrumento exigido para a produção de um podcast, essa aplicação se torna bastante possível. Expressão de vozes é algo que nós já ouvimos. A Educomunicação preconiza o direito à comunicação. Os podcasts favorecem o exercício desse direito na medida que permite que as mais diferentes vozes da comunidade escolar sejam ouvidas. Ações lúdicas. Um dos formatos possíveis de um podcast é a contação de histórias, e é possível utilizar essa ferramenta com essa finalidade. Introdução temática. Sempre que houver a necessidade de introduzir um tema para as turmas, um podcast pode ser utilizado com essa função. Um arquivo de áudio breve, onde essa introdução será feita e que os estudantes poderão ouvir sob demanda. Aqui temos alguns podcasts brasileiros que focalizam a temática ambiental. O podcast As Árvores Somos Nozes, que é o podcast oficial do Greenpeace, é uma excelente fonte para que você conheça um pouco mais sobre esse universo. O podcast do Tabuleiro, cujo nome é autoexplicativo, traz informações sobre o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que fica em Santa Catarina. Já o podcast Ambientalidades, que é um projeto muito interessante e fez parte do trabalho de conclusão de curso de João Ferreira de Paula, jornalista formado pelo Unesp Bauru, é um que vale a pena conhecer. Também sugiro o podcast que foi produzido como um piloto para esse minicurso, caso você queira ouvir em algum momento que não possa assistir o vídeo. Espero que vocês gostem e que seja útil para lhes auxiliar em sua prática docente. Tudo o que você precisa para acessar esses podcasts é baixar o aplicativo do Spotify e lá realizar a busca pelo nome usando a lupa. Também aconselho que você explore os demais podcasts disponíveis no Spotify. Conhecer diferentes formatos de podcast vai ampliar seus horizontes e fornecer ideias para que você produza o seu. Produzindo um podcast.
Uma vez definido o seu tema, é hora de planejar. Qual será o formato? Como dito anteriormente, há vários formatos que podem ser utilizados para gravar o seu programa. Você pode realizar uma entrevista, juntar os alunos e fazer uma mesa redonda. Imagine fazer um episódio contando como foi o processo de escolha do tema gerador do projeto. Você pode também fazer uma narrativa de alguma ação que foi executada em seu projeto. Enfim, as possibilidades são infinitas. Tudo o que você precisa é de criatividade e tenho certeza que, junto aos seus alunos, vocês farão trabalhos espetaculares. Qual será a duração? Existem podcasts cuja duração é variada. Pela minha experiência trabalhando com alunos de diversas faixas etárias, observo que os podcasts mais curtos, com duração máxima de 15 minutos, são ideais, pois não são cansativos. Se vocês tiverem muita coisa para falar, prefira dividir em episódios. Quem serão os participantes? Você pode convidar pessoas da comunidade escolar, moradores da comunidade onde a escola está inserida e, claro, os alunos, que são os protagonistas de toda a ação. Envolva-os em tudo, na produção do roteiro, na escolha das vinhetas, enfim, para que a praxis educomunicativa seja efetiva, os estudantes devem participar de todas as etapas da produção de um podcast. Depois de definir o formato, a duração e os temas, é hora de organizar o roteiro. O roteiro não é obrigatório, mas ele é muito útil para sistematizar a sequência do que será tratado. Os recursos que serão utilizados também devem ser escolhidos nesse momento. O aplicativo usado para gravar podcasts oferece vinhetas gratuitas. Explore e conheça várias alternativas para tornar seu podcast mais atraente. O aplicativo que usaremos para produzir um podcast, além de oferecer vinhetas, também oferece a opção de escolher uma arte de capa para o seu podcast. Use e abuse dessa possibilidade. Que tal delegar aos alunos essa tarefa? Eles podem se encarregar da concepção da arte. Vocês também vão ter que escolher um nome para o podcast e os títulos para os episódios. Novamente, envolva os estudantes. Também a possibilidade de produzir um trailer que será uma espécie de resumo do conteúdo do seu podcast. Abuse da criatividade. Gravando, editando e difundindo. Gravar, editar e difundir um podcast é uma tarefa muito simples. Sim, extremamente simples. A única coisa que você precisa é do aplicativo Anchor. Esse aplicativo pertence ao Spotify e está disponível para o Windows e Android. A proposta desse minicurso é utilizar apenas um smartphone para gravar os podcasts, pois é algo que praticamente todos possuem. Então, baixar o aplicativo na Play Store e começar a criar. Vou mostrar para vocês como utilizar o aplicativo. Já adianto que o aplicativo está em português e seu uso é bastante intuitivo. O tutorial que vou apresentar é simples e breve, pois tenho certeza que você será capaz de extrair o máximo desse aplicativo tão interessante e fazer um excelente trabalho de divulgação do seu projeto socioambiental. Conforme falado anteriormente, o Anchor é o aplicativo que você vai utilizar para gravar os seus podcasts. Ele pode ser baixado na Play Store e para acessá-lo você só vai precisar de uma conta Google. Essa é a tela inicial do aplicativo e aqui você pode observar que tem um campo para você entrar com o Google ou cadastrar-se com o seu endereço de e-mail. Se você clicar em continuar com o Google, vai aparecer uma tela que vai dar a opção para você colocar o seu e-mail e a sua senha. Para mim, não apareceu essa opção porque eu já fiz o login e já coloquei
coisas aqui dentro do meu Anchor, tá? Bom, uma vez que você fez o seu login, vai aparecer uma tela para você criar o seu podcast. A tela basicamente é essa, tem aqui ferramentas, o sinal de mais, eu vou clicar aqui embaixo, e você tem a opção de gravar e de convidar amigos para participar, tá? Eu vou colocar aqui gravar para vocês verem como funciona. Esse ícone vermelho que tem um microfone. E aí você pode ouvir o que você gravou, tá? Eu vou colocar rapidinho aqui pra gente ouvir o que foi gravado para vocês terem uma ideia de como fica. E aí você pode falar o que vier na sua cabeça. Você vai perceber. Percebem? Bom, uma outra opção do aplicativo aqui é você adicionar uma música de fundo para ficar atrás daquilo que você disser. Isso é bom porque cansa menos a quem está ouvindo. É um recurso bastante interessante que eu aconselho que vocês utilizem sem moderação. Eu vou colocar aqui para vocês, adicionar música de fundo. O próprio aplicativo ele te oferece várias opções de músicas que você pode utilizar, tá? Aqui tem uma que está escrito Custom. É uma música que eu baixei fora do Spotify, porque eu queria testar como seria usar um áudio externo, tá? Para encontrar vinhetas e áudio que você pode usar no Spotify, você só precisa procurar no Google pelo termo trilhas de áudio gratuitas. Por que é importante que sejam gratuitas? Porque as trilhas de áudio, como toda produção intelectual e artística, ela tem direitos autorais. Se você utilizar como música de fundo uma música que tem direitos autorais, você pode ter o seu podcast derrubado. Então eu aconselho que você sempre use ou as músicas que já tem aqui no aplicativo, ou você use alguma que tem direito autoral de distribuição livre, que é o Creative Commons, que a gente conhece, né? Bom, eu vou colocar aqui, eu gosto bastante da trilha folclore, né? Por exemplo, folclórico. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é uma. Home Ground é o nome dessa trilha. É um som em violão, bem calmo e bem atraente para ser plano de fundo de uma fala. Só que nós temos outras opções, por exemplo aqui, ó. Dramático. Imagine que você está fazendo um podcast onde você está narrando uma história de suspense ou de terror, alguma coisa assim. Você pode usar, por exemplo, The Stone Mansion. Interessante, né? Enfim, você tem várias opções, por exemplo, alegre, né? Enfim, a criatividade de vocês aqui vai ser infinita. Envolva os alunos sempre nesse processo de escolha de vinheta, escolha de plano de fundo, produção de roteiro. É importante envolver os alunos porque a educomunicação ela preconiza isso, né? Então, assim, caso você queira exportar alguma música de fora, que você não queira nenhuma dessas, porque o que acontece? Sempre que você usa uma música daqui, corre o risco de algum outro podcast também usar uma música como a sua. E um áudio, ele é uma identidade de um material, né? Uma música ela é uma identidade. A gente conhece um programa por causa da trilha sonora, por exemplo, o Arquivo X. Todo mundo conhece a vinheta do Arquivo X, né? Então, escolha com bastante cuidado a sua vinheta para que ela seja bem característica mesmo do seu podcast. Então, se você quiser uma música externa, imagina que você e os seus alunos
você tem um aluno super talentoso que é músico e ele desenvolveu uma vinheta para o seu podcast, para o projeto de vocês. Tudo que ele precisa é gravar em MP3 essa música e hospedar ela na nuvem, tá? Uma vez hospedada na nuvem, você tem a opção aqui de importar. Aqui no alto, do lado direito, você importa. E aí vai aparecer os locais onde você pode buscar esse arquivo. No Google Drive, no OneDrive, ou até mesmo dentro do dispositivo. Então, se o aluno mandou, por exemplo, esse áudio para você pelo WhatsApp, esse MP3 para você pelo WhatsApp, ele vai estar aqui nos seus arquivos, tá bom? Vamos voltar lá. Vamos voltar para outra tela. Ó, eu vou escolher uma música de fundo aqui. Eu vou escolher essa Serenity, do Paul Werner, que eu salvei, né? Vou colocar aqui no Max. E essa é a música que vai ficar no fundo. Vamos ver como que ficou? E aí você pode falar o que vier na sua cabeça. Você vai perceber que o som é bastante nítido, bastante fluido. Vocês perceberam que a música ela fica mais baixa do que a fala? O aplicativo ele é muito bom por isso. Ele faz essas calibrações automaticamente, tá? Bom, eu não vou salvar Não, eu vou salvar sim, vou salvar para a gente ver como que funciona depois, tá? Depois que você já gravou seu áudio, imagine que esse aqui é um episódio, tá? Você gravou seu áudio, você escolheu a vinheta, você vai salvar. Você pode nomear, imagine que esse não é um episódio, esse é um trecho, porque às vezes a gente precisa gravar vários trechos para juntar todos e depois criar um episódio só. Em que momentos que isso pode acontecer? Por exemplo, se você vai gravar alguma coisa que não é linear. Por exemplo, se você estiver com seus alunos fazendo uma entrevista ou um bate-papo informal, algum deles fala alguma bobagem ou erra alguma coisa e fala, ó, vamos parar, isso aqui não deu certo, vamos voltar. Então você nomeia aqui e coloca adicionar gravação ao episódio. Né? Você pode nomear com o nome que você quiser, estou nomeando com para ficar mais fácil, tá? Aqui ele vai ficar armazenado e depois quando você for criar o seu episódio, você pode colocar todos os que você salvou e também pode excluir aqueles que você não quis mais, tá bom? Ele demora um pouco para carregar, para processar, depende muito da sua conexão. Dá para fazer isso com conexão de dados? Dá. Mas o Wi-Fi é sempre melhor, né? Você pode sempre fazer todo o processo nos dados e deixar para fazer a difusão final no Wi-Fi. Mas se puder fazer no Wi-Fi é melhor, para não gastar os dados, né? Então, beleza. Aqui já tem o primeiro, um trecho do episódio e eu vou publicar. Publicar aqui do lado esquerdo no alto. Publicar o episódio. Aí aqui aparece alguns campos para você preencher, né? Tem o título do episódio, então, por exemplo, vocês criaram um podcast para falar sobre um projeto que está sendo feito na escola sobre os alagamentos que acontecem em épocas de chuva. Então, o título do episódio 1 é Definição do tema gerador para o projeto. Aí você digita, né, definição do tema gerador, tá. Aqui embaixo você vai descrever o que vai ser falado nesse episódio. Nesse episódio, nós mostraremos como foi definido a temática do projeto socioambiental realizado na escola tal. Pronto. É bem simples, dá para escrever bastante coisa, vocês podem observar que é um espaço grande. E mais uma vez eu falo, envolvam os estudantes nesse processo. Colocar os estudantes para fazer a descrição do episódio é uma excelente maneira de fazê-los exercitar a escrita. Tá? Você pode fazer as correções finais, fazer as adaptações necessárias, mas coloque os estudantes para fazerem todos esses processos, tá bom?
Mesmo que você use o seu celular, o seu notebook, o seu tablet para fazer o podcast, peça para que os alunos façam e mande para você. Ou mande pelo WhatsApp, por e-mail, um bloco de notas, um arquivo anexo, enfim. Um arquivo de áudio que você vai transcrever, fica por sua conta, tá bom? Então, aqui tem, ó, uma opção também para você colocar a temporada. Então, por exemplo, a primeira temporada. Porque imagina que o seu projeto ele é um projeto de educação socioambiental, de pesquisação, onde vocês vão ficar aí, vamos colocar um ano inteiro fazendo o projeto. Então, você pode dividir por temporadas. Por exemplo, na primeira temporada, a gente vai falar sobre os preparativos. Na segunda temporada, nós vamos falar sobre a execução. Na terceira temporada, nós vamos falar sobre os resultados. Na quarta temporada, nós vamos fazer uma correção de rumo. O que precisa mudar, o que deu certo. Na quinta temporada, nós vamos realizar ações novamente. E assim sucessivamente, tá? Voltando aqui, você coloca o número da temporada, o número do episódio, por exemplo, é o episódio 1. E publica agora ou altera a data de publicação. Eu vou colocar alterar, porque eu não quero que entre hoje. Por exemplo, o meu podcast, ele tem duração quinzenal, né? Ele tem publicação quinzenal. Então, ele entra toda sexta-feira no ar. Então, eu quero que ele entre amanhã. Então, eu vou colocar dia 13 de novembro e vou colocar próximo. E até o horário que você quer que ele seja publicado, você pode escolher. Por exemplo, eu quero que ele seja publicado 12h02 AM, tipo, 2 minutos depois da meia-noite eu quero que ele entre, né? Então você confirma, aqui vai estar agendado para dia 13 de novembro, à meia-noite 2, tá? Se você por um acaso quiser mudar isso, quiser publicar agora, você vem aqui e altera. Tem essa possibilidade também, tá bom? Uma vez terminado aqui, a gente pode sair dessa tela. Não, ó. Tem aqui essa opção embaixo do tipo do episódio, né? Se é um episódio completo, se é um episódio de trailer ou episódio bônus. Até isso você pode assinalar para o seu ouvinte, tá bom? Aí aqui você sai. Tem aqui a opção se você quer salvar as alterações ou descartar. Imagina que você fez tudo isso, mas você não ficou satisfeita. Aí você descarta. Ou você salva, tá bom? Estando salvo aqui, ele vai ficar aqui bonitinho, ó. Seu podcast. Aqui já tem o trailer que eu gravei antes. E aqui ficou um episódio como rascunho, ó. Que eu fiz há 5 minutos atrás. Aqui você tem a opção de descobrir podcasts. Você tem a opção de compartilhar o Anchor com seus amigos. Então, como que você vai fazer se você quiser convidar os seus alunos para gravar junto? Você vai compartilhar isso aqui. Tem a opção de compartilhar pelo Twitter, pelo Facebook, pela cópia de link ou por qualquer aplicativo de mensagem que você tenha aqui, tá bom? Você compartilhando, a pessoa vai salvar o Anchor no celular dela, ela vai baixar o aplicativo e ela vai ser ligada a você como um contato. E aí, quando você for convidar alguém para gravar, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Convide amigos para participar. Grave com amigos.
Existe também a possibilidade, ó, você pode olhar aqui, que tem algumas ferramentas aqui no alto, tem o sininho, né? Tudo que foi, toda a interação que foi realizada das pessoas com o seu podcast vai aparecer aqui para você. Então, se alguém ouviu, se alguém colocou o seu podcast como favorito, se alguém deixou um comentário, se alguém curtiu alguma coisa, vai aparecer aqui para você. Aqui no compartilhar, né, você tem como compartilhar o seu podcast pelas suas redes sociais. E aqui é o status da distribuição, né? Então, ó, vou abrir aqui para vocês. Distribuição. O nome do meu podcast é Temas Geradores EA, tá? Então, se eu quiser compartilhar, aqui já aparece também a opção de compartilhar pelas redes sociais. Aí, aparece aqui plataformas de áudio disponíveis. Você vai poder automaticamente difundir o seu podcast em todos esses aqui, tá? No Google Podcast, no Spotify, no Breaker, Pocket Casts e no Rádio Public, tá? Toda vez que você colocar aqui, ó, por exemplo, no Spotify, a pessoa vai receber um link que vai direto do Spotify para o seu podcast, tá bom? Aí, você também, eu tive a opção aqui, agora não aparece mais porque eu já distribuí, mas eu vou ver se eu consigo criar alguma coisa diferente aqui. É que a gente só pode ter um podcast, né? Configurações de podcast. Ah, sim, era isso que eu queria mostrar. Configurações de podcast. Aqui você consegue atualizar a arte do seu podcast, você escolhe o desenho, o que você quer colocar. E aí tem essas opções aqui, ó. Você procura uma foto, você vai procurar aqui no banco de dados do próprio Spotify, do próprio Anchor, desculpa. Ele te dá várias opções, olha, esse aqui bonitinho, verdinho aqui, né, de folhinha de árvore. Aí você continua, né, eles dão os créditos para quem é o autor da imagem, sempre, né. Isso é bom para o autor da imagem porque divulga o trabalho dele. E aí você pode adicionar texto, você pode escolher a fonte, você pode escolher a cor da fonte, se ela vai estar centralizada, justificada, alinhada, enfim, são muitas possibilidades. Mais uma vez, pessoal, eu digo para vocês, envolvam os alunos, tá? Se vocês não têm nenhum aluno que tem facilidade com artes e para desenvolver uma arte para você, coloque o pessoal para escolher qual que a gente vai fazer aqui, qual que a gente quer. Procure não fazer tudo sozinha, tá? Sozinho, porque essa não é uma característica da educação educomunicativa, né? A educação educomunicativa, ela é participativa e coletiva, tá bom? Aí aqui, ó, você também tem a opção de fazer o upload de uma imagem, tá? Aí você pode tirar uma foto ou escolher uma foto existente. Tirar uma foto vai abrir sua câmera, escolher uma foto existente vai abrir a sua pasta de arquivos de imagem, tá bom? Ou escolha uma para mim. Aí você vai dar a opção o próprio aplicativo aleatoriamente escolher uma imagem para você, tá? Se você gostar, você continua, se não, você descarta. Para descartar, você volta para cá e tá tudo bem, tá bom? Aqui tem as opções, né, a configuração do podcast, aqui você pode colocar a descrição, o nome, a descrição, a categoria dele, que seria cursos, mas tem várias outras, ó, livros, design, moda e beleza, artes, negócios, comédia, educação, como fazer, ficção, saúde, medicina, sexualidade, histórias para crianças, enfim. Ó, passatempo, home garden, né, jardinagem,
comentários de notícias, ciências da terra, ciências naturais, natureza, sociedade e cultura, documentários, enfim, são várias possibilidades, tá? Aqui você escolhe o idioma do seu podcast, né, língua portuguesa, colocar o logotipo do Anchor na arte da capa, é bom colocar para que fique evidente onde foi feito, e conteúdo explícito ou exibir endereço de e-mail publicamente no feed. Esse aqui eu deixo desativado porque eu acho que é melhor para privacidade, tá bom? Daí você salva aqui, ele já fica salvo as suas opções. E é isso, pessoal. Como eu falei, para você difundir ele, você usa aqui, status de distribuição nas configurações e aparece a opção para você escolher em qual você quer difundir. E é super rápido. Eu me lembro que quando eu fiz o meu, que eu fiz o piloto, eu coloquei para difundir primeiro no Spotify, e como o Spotify é a empresa que o Anchor faz parte, né? Eles são 2 aplicativos da mesma empresa. No Spotify entrou muito rápido, assim, não demorou nem 1 hora. Eu acredito que eles têm uma inteligência artificial que analisa o seu conteúdo e vê se ele está dentro das normas, né? E aí ele publica para você. Os outros demoraram um pouco mais, teve um que chegou a demorar 3 dias, mas você recebe uma notificação por e-mail quando o seu podcast é difundido por uma outra ferramenta, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do mini curso. Espero que tenham compreendido o tutorial. Espero que não tenha ficado confuso. E que possam fazer várias atividades usando essa ferramenta maravilhosa com seus alunos. Tá bom? Agora que você já viu como funciona o Anchor, eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer em responder. Mas assim, tem bastante tutorial do Anchor na internet, se você tiver alguma dúvida, no YouTube. E, enfim, use e abuse do YouTube. Ele é uma ferramenta muito poderosa para divulgação de tutoriais, de como fazer, né? A gente percebe bastante a generosidade das pessoas em ensinar aquilo que elas sabem. Bom, agora, antes de falar das referências, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Eu queria agradecer a minha orientadora, a professora doutora Taitiane Careta Bonzanini, porque ela sempre foi muito generosa, muito paciente e sempre confiou no meu trabalho, né? Eu também agradeço a toda a comissão organizadora do webinário, do primeiro webinário para formação de professores. Foi um pessoal que teve bastante trabalho, porque eu acho que foi algo novo para todo mundo. A gente teve que se reinventar nesse momento de pandemia, então meus parabéns para essa equipe maravilhosa. Eu tiro meu chapéu para vocês por terem organizado em tão pouco tempo um evento tão maravilhoso como esse, tá? E eu também quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveram nesse mini curso. O processo para a criação desse mini curso para mim foi bastante enriquecedor. Eu aprendi bastante com isso, né? Foi uma forma de transformar em prática a teoria que eu já tinha, né, que eu já conhecia, e também de pesquisar mais recursos para tornar esse material mais útil e atraente para todos vocês. E como eu disse, vamos sempre buscar ser melhores, né, ser profissionais melhores, ser professores melhores, porque como Paulo Freire dizia na Pedagogia da Autonomia, as pessoas, a educação ela não muda o mundo, né? A educação ela muda as pessoas, e são as pessoas que mudam o mundo. Então é esse que é o nosso foco com a educação ambiental, com a educação ambiental crítica, com a educomunicação, é transformar pessoas,
né? Porque a partir do momento que a gente transforma pessoas, essas pessoas vão começar a transformar a nossa realidade e o mundo, tá? Aqui tem as referências de todos os trabalhos que eu pesquisei para trazer aqui para vocês. Eu aconselho que vocês se aprofundem nelas. E também aqui tem o link do professor Eugênio Pacelli Aguiar Freire. Ele é uma das maiores autoridades em podcast na escola no Brasil, né? Foi quem mais falou sobre esse assunto nesse país. Então eu aconselho que vocês leiam, né? Leiam o trabalho dele, leiam a tese de doutorado dele. É uma leitura fácil, ele escreve muito bem, não é uma leitura maçante. E também quero fazer uma indicação especial, né? O autor Moacir Gadotti e o autor Carlos Frederico Loureiro. Os dois são especialistas em educação ambiental. O Loureiro é mais da educação ambiental crítica e o Gadotti é mais da ecopedagogia, da pedagogia da terra. O Moacir Gadotti é da organização, né, da ONG Paulo Freire. Então, todo o trabalho dele é pautado nas ideias do Paulo Freire. Então, eu aconselho fortemente que vocês conheçam esses autores, caso vocês ainda não conheçam. E aproveitem bastante desse material. Muito obrigada e até uma próxima.